Mas, aqui vocês têm os complexos. E na zona dos complexos, como nós vimos, os complexos exercem pressão para que o self não nasça. Os hábitos sociais, os preconceitos, exercem pressão para que o self não nasça. Nós temos visto, este ponto aqui é o ponto de nascimento do eu físico. E este ponto aqui é o ponto de nascimento, pronto, pedi pô-lo, do self. Eu não saberia dizer se o self é possível numa atmosfera em que não há complexos, preconceitos, climas automáticos, reações tribais. Acho que tu nem sequer não havia adubo, não havia lama, não havia pântano. O self nasce aí. Então, de certa forma, tu podes dizer tudo o que é não self é o adubo, o pântano e a lama onde onde a flor do self nasce. Simples. Não é simples, mas os nossos avós não pensaram nisto. Nem as nossas avós. É claro, com isto nós estamos a fazer um julgamento, estamos a julgar as avós, estamos a julgar os avós. Mas em média isto é real. Digamos, em média é um palpite razoável. Havia uma lama de alta qualidade. Não. Não, o processo era mais simples, mais rápido. Para já é uma mistura mais complexa. A seguir, este é o ponto de nascimento do self. A seguir, ao ser, é colocado um novo problema. Só que esse problema já não é colocado ao nível consciente apenas, mas é colocado a nível superconsciente. A alma, que é este ser em ti feito de luz, e que é amor, luz, sabedoria e poder naturalmente. Digamos que assim como o corpo físico tem pele, que é uma coisa agradável, depende. Mas assim como o corpo físico tem pele, a alma é revestida de luz. Não se pode ter corpo físico sem pele. A alma é a luz. Ela não atinge a luz, ela não se torna luz, ela não vai para a luz. Ela é luz. É luz porque a primeira, a segunda e a terceira dimensões da vida são subluz. São crepusculares, no seu melhor. Claro que cada uma delas tem 7 subníveis. Os 3 primeiros níveis de cada uma das 3 dimensões, física, emocional e mental, recebem mais luz do que os outros 4. Porque todos eles têm 7 subníveis. 3 vezes 7, 21, que são os 21 subníveis do ser humano. E aqui existe uma nova passagem, como nós vimos, para um quarto nascimento. Quer dizer, nascer fisicamente, 2, 3, para um quarto nascimento, que é quando a alma. Aliás, nascer físico, 2, 3, quando a alma finalmente se dirige ao seu, eu estou-me a repetir, palácio. Num certo sentido, a alma está exilada. Então, há uma dor inerente a nascer. Há uma dor inerente a ter um sexo e não dois. Claro que há algumas pessoas que andam a tentar dar a volta ao assunto. Há uma dor inerente a ter um país e não todos. Há uma dor inerente a ter uma língua. Há uma dor inerente a ter uma condição social. Há uma dor inerente a ter nascido. Há uma dor inerente à forma. A lei que está por trás disso é aquilo que se chama a lei da limitação.
da limitação. Nascer é, para a alma, é aceitar uma limitação. Ao seres mulher, há uma quantidade de experiências específicas masculinas que tu nunca vais ter. E ao seres um indivíduo de sexo masculino, há uma quantidade e uma qualidade específica de experiências femininas que tu não podes ter. Ao nasceres num meio rural, fortíssimo, se o indivíduo não se mexe, há uma série de qualidades urbanas que tu não vais desenvolver. Ao nasceres no mundo urbano, se o indivíduo não se mexe, ele fica um urbanoide. Quer dizer, nem urbano ele é, fica um urbanoide, fica debaixo da massa urbana porque não conseguiu respirar, não conseguiu ir ao campo, assimilar os valores rurais. Então, ser português é muito diferente de ser alemão. Consta. Pelo menos até há uns tempos atrás. O que é que eu quero dizer com isto? Nascer é reduzir-se. Nascer é limite. É muito importante nós compreendermos isto. Para a alma não é limite. Para a alma é uma sensação de limitação. Para a tua personalidade é o esplendor da forma. O esplendor de tu seres um indivíduo maduro, com alguma mobilidade e preparado para uma vida plena, com 2 polegares oponíveis. Não é um, são logo 2 polegares oponíveis. E sabe-se lá mais o quê? O indivíduo nasceu, ele está aqui, tem forma. Há uma sede da psique imatura pela forma. Há uma sede do indivíduo pela forma. Os seres têm fome de forma. Mas para a alma, que é sempre a guardiã da eternidade para a psique e para o ser humano, veem como nós somos complexos e belos e profundos. O que é que nós estamos a fazer num ambiente de aprofundamento espiritual? Nós estamos a aprender a ser impressionados por outros núcleos mais profundos de nós mesmos. Estamos a mudar de impressor. Estamos a aceitar que esta impressão não, está a chegar ao fim e estamos a aprender a receber um novo nível de impressão. Que é quando uma coisa mais poderosa e mais digna e mais totémica e mais hierática, eu não disse hierárquica aqui, hierática e mais esfíngica e mais poderosa se anuncia e pergunta: estás pronto para mim? E o iniciado é aquele que responde: não sei, mas estou aqui. E esse trabalho claro, de dar à luz a si próprio, porque como se disse, entre cada um destes nascimentos há vários subníveis, há subnascimentos. Porque aqui, para o indivíduo atingir a individuação, há uma série de experiências iniciáticas com I pequeno que são muito importantes. E assim sucessivamente. Mas, para a alma, a experiência de nascer é a experiência de se parcializar. No mundo de luz da alma, ela não é nem masculina nem feminina, apesar de haver uma tónica que se sobrepõe, mas que não se chama masculino nem feminino. Tem a ver com a Trindade. E para a alma é sempre o limitar-se. Ter um país, uma cultura, um sexo, uma nação, uma língua, um tipo de saúde, um tipo sanguíneo. Isto é menos que a alma. Tudo que nós aqui somos e de alguma forma prezamos, e toda esta nossa cosmética, é válida, mas é menos do que a alma. Por isso é que a alma, para nos ajudar, precisa que o indivíduo esteja aberto a novas leis. Segundo a lei normal, eu preciso fazer isto, 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 isto. Mas isto são as minhas leis, são as leis da Terra. E quais são as leis da alma? Quantas leis aqui te obrigam a fazer coisas que são consideradas válidas socialmente e que para a alma são completamente inaceitáveis? Então, a alma está limitada. Quando ela finalmente se expande para além dos limites que a personalidade é, e pode-se dizer, mas ela não está sempre expandida lá no ecrã interno, ela é sempre luz. Mas ela não pode seguir viagem sem sintetizar a personalidade. Ela tem uma âncora
Ela não pode simplesmente dizer, esta personalidade é burra, vou-me embora. Ela não pode dizer, já te disse isto 50 vezes, adeus. A alma não tem a mínima tendência para se afastar de nós. A alma não tem a mínima tendência para nos abandonar. Pode, pode. Se a alma tem corpo, tem. A alma tem corpo e a alma, a partir de um certo grau evolutivo, faz trabalhos em paralelo com os que estamos aqui a fazer neste plano. Em que sentido? Todas as nossas. Sim, reparem. Repara, pensa em termos de banhado. O nosso corpo está banhado na vibração da alma. Agora, há atos e pensamentos e sequências e padrões e consumos e ondas que são menos compatíveis com a alma. Vejam o cuidado que eu estou a utilizar na linguagem, que são menos favoráveis e que vão afastando a alma e vão fechando a passagem da alma no corpo gemátrico, que é o corpo que faz a passagem da alma diretamente para as células. Eu não sei se está corpo gemátrico no glossário que nós temos no site. Mas isso não adianta nada, porque so what? Agora, a alma tem saudades da unidade. Ela deu-se a ser. Ela é dois integrados, a priori e sempre. Sem experiência psicológica e sem experiência cronológica. Será que nós conseguimos pensar nisto? Será que nós conseguimos. Nós trazemos um núcleo em nós que é como uma águia que voa sobre o rio. E trazemos um núcleo em nós, que é o velho índio cá embaixo a remar na canoa. Claro que a águia não sente o rio, não está cá embaixo. Por isso o velho índio pode dizer, está bem águia, mas eu é que estou aqui embaixo a levar com as pedras contra a canoa e a levar os salpicos, como se fosse um problema. Mas aqui embaixo. E a águia está lá em cima a piar. Claro, se o velho índio na canoa não fosse tão velho e tão índio e a canoa não fosse tão canoa, ele parava um pouco para ouvir. Então ouvia que a águia está a dizer para ele mudar para outro afluente do rio, porque naquele rio mais à frente há uma cascata e ele vai morrer. Portanto, a alma está num sítio em que ela vê o futuro, na medida em que ela está num plano em que ela vê várias. Vê sempre 7 ou 8 anos para trás e para a frente. A alma. A tua mónada vê várias encarnações para trás e para a frente. E nós já falámos sobre isto várias vezes. Portanto, como? Quem vê todas é o regente Avatar. O regente Avatar. Mas é uma boa pergunta. Então vocês têm esta alma que está virada para baixo e dia e noite está contigo. Até que tu um dia libertas a tua alma. Olha a expressão, libertar a alma. Ela não está liberta, está. Mas sob a lei ela está gravitada numa entidade humana. Porque a tua alma não é humana. É mais que humana. Isto é muito importante compreender. Porque é aqui que as forças negativas atuam. A nossa alma não é humana. Ela é mais que humana. Ela é meta-humana e é hiper-humana. Contém tudo o que o humano contém. Digamos, ela contém tudo o que nós consideramos valores humanos profundos e genuínos. Mas depois sintetizou-os num firmamento de luzes que já não são humanas. Quer dizer, de qualidades que estão para além do humano. Só que para além do humano, é uma linguagem ótima para fazer robôs psicotrónicos do quarto Reich. Se gostaram. Bem, é uma linguagem ótima para fazer esse tipo de coisa. É muito fácil pegar num grupo de jovens e fanatizá-los todos com a linguagem da alma. É assim. A SS Gestapo foi feito dessa maneira. Por exemplo. Por exemplo.
Quanto mais jovens. Sim, os mais jovens pertenciam àquela divisão que era os Die Nibelungen. Os Nibelungs eram os mais, mesmo mais jovens. Esses eram terríveis, porque não tinham nada a perder. Eram os kamikaze. Hum, quando esta alma se liberta, ela liberta-se porque, como nós temos visto nestes últimos encontros, a personalidade centrou-se. Isto é mais sério e mais urgente e mais difícil do que nós possamos pensar, mas ao mesmo tempo é o pão que Deus amassou. Porque o outro vocês já conhecem, mas este, porque demora a amassar, é a mesma coisa, tu sabes que estás a fazer uma coisa, no início é difícil, mas à medida que tu vais fazendo, tu vais adquirindo aquela massa e depois vais pondo no forno até que há um momento em que, sim, a tua personalidade, do ponto de vista estritamente esotérico, pode-se dizer que o homem histórico foi atraído para o centro de si próprio. Tu saíste da periferia zodiacal e caminhaste para o centro do círculo. E isso é aquilo que se chama paz. Existem três fontes de alívio na vida. Ok. Existem três fontes de alívio. Uma delas é quando tu tens uma dor muito intensa e ela para de repente. Outra fonte de alívio e de alegria. De alívio e de alegria é a sensação de ser jovem, estar pleno de energia, carregado de energia. Tu não precisas ter razão, podes ser idiota, não tens planos. Tu és o Huckleberry Finn, ou Tom Sawyer, ou Peter Pan, ou Persephone, estás, não sei, estás carregado de energia. Isso é uma fonte de alívio incrível. Mas a principal fonte, a terceira, é a certeza absoluta que estamos a fazer a vontade da nossa alma. Se tu tens esta certeza absoluta, que é muito raro ter. Por exemplo, eu estou a fazer isto aqui e não tenho a certeza absoluta. A minha alma pode lá estar a dizer: cala-te, homem, para com isso, não é nada disso. Mas tu pelo menos tentas. Se tu tens a certeza absoluta no dia, no momento, no segundo em que tens a certeza absoluta que naquele momento está a fazer vontade da tua alma, todas as outras dores param. Ah, o mecanismo quer dizer, o sofrimento não consegue atravessar a barreira desta coesão entre a psique, a mente, o coração, o corpo e a alma. Há três grandes fontes de alívio e de alegria. Uma é uma dor ir embora, com uma dor de dentro. Ou uma saudade, ou outra fonte de alegria espontânea carregada de energia prana. Portanto, nenhuma dor se foi embora e tu estás carregado de energia prana e vais para a rua apanhar sol. S- Sim, sim, sim. Porque num tu tens uma dor enorme, há uma espécie de compressão, até que a compressão para e tu tens um enorme alívio. E nesse alívio há alegria. O outro é porque tu tens energia a mais. É mais uma característica dos jovens. Com o passar dos anos, isso vai-se embora. Essa sensação de abundância de energia vai-se embora. A menos que tu sejas um daqueles que seguem as disciplinas tântricas taoístas, e então estás sempre carregado de energia. Mas, geracionalmente, quer dizer, quando tu chegas a uma certa idade, isso vai-se embora. E a outra, uma das maiores fontes de alegria, a terceira, é a sensação de eu estou a fazer exatamente o que era suposto eu fazer. O que a minha alma veio fazer, o que ela quer que eu faça. É a certeza de estarmos a cumprir o nosso destino, para falar aqui uma linguagem um bocadinho mais mediterrânica, mais ibérica. É a sensação de estarmos a cumprir o nosso destino. Isto faz uma barragem a todas as dores, físicas inclusive, mas psicológicas, então nem se estás a cumprir o teu destino, se tens aquela sensação, é isto que eu venho fazer. Encontrei-me. Encontrei-me.
Nesse momento, as dores psíquicas, psicológicas, vira tudo um fantasma, digamos assim. Elas estão lá, mas já não sentes o peso. E este encontrei-me equivale a uma centragem da personalidade. Isto implica esta coisa do guerreiro de ser mais forte que as forças centrífugas. Chama-se guerra à relação entre forças centrífugas e forças centrípetas dentro de ti. Uma má guerra é quando o indivíduo só quer saber das forças centrípetas e não consegue lidar com o mundo à sua volta. Além de dar um mau namorado. É um péssimo namorado. Isso é uma má guerra. Mas maus guerreiros dão maus namorados, normalmente. Não sei se me fazem entender. Porque tu não consegues sentir o mundo, nem queres, não tens competências, infantil. E nessas defesas infantis do ego, tu fazes aquilo. É claro que estás-te a candidatar a um complexo materno. Porque a grande boca negra da mãe da retromãe está a começar a assimilar-te. Ou vais para a retromãe ou ficas nas mãos do Tecnopapa. Portanto, andas ali entre essas duas forças. E então, quando tu fazes isto, não quero, não quero, e então tu és reassumir. Nesse sentido, uma má guerra é esse falso centripetação que dá origem a muitos monges. Falsa centripetação, falsa centragem. Ou melhor, centragem psicologicamente incompetente. E a outra é quando tu és idiota, a palavra idiota serve para isso, tu és puxado para as forças centrífugas. Nós já passámos por isto tantas vezes. És puxado para as forças científicas e és desmembrado na grande roga da zodiacal. Um bocado de ti é estilhaçado contra gêmeos, outro bocado de ti é comido por escorpião, outro bocado de ti é paralisado em touro, outro bocado de ti torna-se narcísico em leão, outro bocado de ti é desmembrado em virgem. Virgem é altamente esquizo, partir tudo ao bocadinho. I'm sorry? Dissecante. Outro bocado de ti fica rígido e performance pura em Capricórnio, outro bocado de ti fica uma lama de lágrimas e tristezas em Câncer, e a coisa não para mais, e um bocado fica completamente psicótico em Peixes, e não há saída. Tu és desmembrado pelas forças zodiacais. Isto faz sentido? Portanto, o que é o zodíaco? O zodíaco é o teu maior amigo e o teu maior problema, porque é aquela coisa que está à tua volta a fazer. E tu nem o vês. Mas está lá tudo. Então tens centrípeto e centrífugo. E quando o indivíduo, quando o self nasce, o self tem essa qualidade diamantina de. Isto é muito útil. Nós estamos em esforço cultural, espiritual, psicológico e de diálogos com os outros, porque esse diamante está-se a fazer secretamente dentro de nós. É como o iogurte, tu não tens que ir lá. Sabes como é que é os iogurtes? Se tu tens uma máquina de fazer iogurtes, se tu abris muitas vezes a máquina, estragas os iogurtes. Se não fores lá nunca mais, não vale a pena ter máquina de iogurtes. E com o self é a mesma coisa. Então, self, já estás pronto. Como é que é? Não adianta, não. Mas uma coisa é certa: cada palavra feita em nome disso está a aumentar a temperatura do forno. E nós estamos a cozinhar, estamos a pegar neste carbono e torná-lo num diamante. Quando o self nasce, aliás, quando um novo núcleo nasce, ele é sempre diamante em relação aos problemas anteriores. Portanto, quando o self nasce, ele torna-se todo poderoso em relação às relações entre o zodíaco e o centro. Nós estamos a chamar zodíaco à complexidade. Nós estamos a chamar zodíaco à complexidade do mundo. Ligaste agora? Nós estamos a chamar zodíaco. Devo acender aqui uma luz. Agora é que está. Nós estamos a chamar zodíaco à complexidade do mundo. E quando esta entidade tripla, à medida que esse diamante nasce, há um momento em que tu sentes, sem esforço,
quase todas estas abordagens, este caudal que vem do Advaita Vedanta, que consiste em dizer, ah, em pôr a ilusão no sítio de ilusão, chamar a atenção é essencial. E, portanto, definir o centro. O Advaita serve para definir o centro. O discurso uno do Advaita Vedanta é muito pouco competente quando se trata de lidar com as extremidades e com os extremos e com o que é psicologicamente complexo. É sobre a definição do centro. Deixa de ser aqui e agora. Não há passado nem futuro. Ancora-te no chão do ser. The ground of being. Para que sofrer por antecipação? Não é? Só o perfume do self é real. O que o Advaita Vedanta está a fazer é limpar o vidro outra vez para que o indivíduo possa ver o fundo da psique, onde o self está a ser cozinhado, e a própria alma e o espírito. Mas depois vem aquilo que eles chamam a prática. E o que é que é? O que é quando não estás próximo do guru, vem aquele lixo todo outra vez. E o indivíduo tem que ir outra vez. O guru é uma espécie de dona de casa, fascina, está ali a limpar o vidro por ti o tempo todo, e é ok. Mas o Advaita tem isso. É muito ao centro. É totalmente ao centro. Mas tem mobilidade à volta. Mas é sempre ali, aquilo. O Advaita começa por dizer: tu já és o rei que queres vir a ser. Essa coisa de vir a ser um rei ou uma rainha é uma ilusão cronológica da mente narrativa. Sim, exatamente. Nós aqui temos um problema de. Não interessa o problema que temos aqui. É porque. Como? I'm sorry? E quando esse diamante nasce, ele é feito tanto por centragens, digamos, puras, batismais, em que aquela luz pontifical desce sobre ti, tu és banhado do Espírito Santo e ficas assim. Quanto é feito de atos tolos, irresponsáveis e um bocadinho risíveis, mas que porque foram feitos em nome dessa individuação, têm tanta importância quanto a descida da luz batismal. Tanto quanto. E portanto eu não sei se isto seria um puro Advaita. Mas, mas eles sabem, eles com certeza sabem. Eu não sei, mas eles sabem. Quem? Os Advaitas sabem se isto é puro ou não. Provavelmente não é. Hum, ou seja, tem a ver com dignificar tanto o movimento que inevitavelmente cria tolice. Há uma relação entre movimento e tolice. Hum, e claro, o indivíduo que não se mexe é o que menos parece tolo. Mas não temos a certeza, pois não. Nunca vamos ter. Só quando ele é posto na betoneira é que o indivíduo começa a perceber: afinal, somos todos iguais. Quer dizer, somos todos tolos, fomos postos na mesma betoneira. Mas depois há ali um diamante, sabes? Que aquilo quando dá a volta, depois há um diamante. Esse diamante é o grau com que o self já foi constelado dentro de ti. É tão misterioso como é que o self nasce, quanto. Vamos fazer de conta que não precisamos nada de mineralogia, quanto como é que nasce um diamante. É mesmo um milagre. As estruturas cósmicas, depois de 15 bilhões de anos, dão origem a um diamante. Nada a ver com o início do universo. É carbono numa organização extrema. E o self é outro mistério, não se sabe. Se as pessoas disserem assim, o self faz-se assim, não sei. Talvez naquele dia para aquela pessoa. O self gera-se desta maneira. Não sei. O que sabemos é que nós nascemos indivíduos biológicos, psicológicos e sociais, mas não nascemos pessoas. Temos que nos tornar pessoas. E isso eu sei. Que para tornar-se pessoa tenhas que. Eu não sei. Não sei.
Porque aí entramos mesmo no mundo das comparações e do julgamento e a eficiência diminui. Sentem? Tu tens o indivíduo claramente à beira de uma individuação, de um estado superior de autonomia, que é Fernando Pessoa, e contudo Fernando Pessoa tinha áreas, tinha uma parte da perna dele completamente apanhada pela psique retro aqui de baixo. Não? Não sabemos. Não. E a Ofélia também ficou sem saber. Ou seja, não, é muito misterioso o processo. Porque é quando um coro de frequências angélicas dentro de ti, que está em coro com frequências anímicas da alma e está em coro com uma mente mais ou menos purificada e que está em coro com um corpo que não está reprimido, físico e emocional, que não estão reprimidos. Quando tu tens este coro, é como se o universo te concedesse. Hoje eu concedo-te o self. É uma graça. E, no entanto, todos os psicólogos insistem que é um trabalho cultural. A sensação que eu tenho é que é um trabalho cultural até que acontece a graça de te distanciares de uma forma espiritual das tuas origens para as servir, obviamente. Sentem o que quer dizer? Isso é uma graça. Digamos, é como um músico que está horas e horas a trabalhar e não acontece nada. E de repente, já está, era aquilo que ele estava à procura. E o self é mesmo, é um milagre. Isto tudo para dizer que quando o self acontece, a alma desloca-se, como se disse, na direção do seu céu. A paz é a transpiração natural da consagração. Quando nós falamos em consagração, nós estamos a tentar fazê-lo de uma forma não. Ai, não sei. Não há, não há militância, nem proselitismo, nem culpa, nem sentido de dever. Se nós dissemos assim, é dever de todo o ser humano a consagração da sua alma ao espírito, o que é que acho que vai acontecer à pessoa? Se ela entender realmente tudo o que foi dito, ela entra em curto-circuito. Agora, pode ser destruturante. Agora, se for dito cada coisa vivida no seu lugar em nome da coisa seguinte, conduz inevitavelmente à consagração, aí nós estamos a incluir o elemento tempo e o elemento escadaria e o elemento psicológico, e estamos a respeitar que o ser humano é um jogo de resistências e não uma descarga elétrica. Há descargas elétricas, mas o ser humano fundamentalmente é um jogo de resistências. Isto faz sentido? As escolas de amor são escolas que respeitam a progressão e podem, por isso, parecer subabsolutas. Vocês podem chegar a uma escola absoluta, com um discurso absoluto, e com um signo absoluto, e com um motivador absoluto. Se ela não tiver uma alta competência na progressão, quer dizer, em amparar a progressão e ajudar a que o indivíduo perceba porque é que ele já não precisa de fazer aquilo, mas perceba em profundidade, essa escola está a paralisar-nos. E está a paralisar-nos, agora chegamos lá. E está-te a paralisar com a verdade. Está-te a paralisar com o olho no centro do triângulo. Está-te a paralisar com o olho no centro do triângulo. É um belo paralisador. Ah, e é também um símbolo de Deus. É as duas coisas. Agora, quando a alma se dirige lá acima, o rastro que a alma deixa quando está liberta é
paz. Ela, porque vai substituindo, como nós já vimos, o fogo de fricção por fogo solar e a paz. É o estado de graça, a bem-aventurança, etc. E depois ela própria, depois de se centrar no corpo de luz, depois da alma chegar ao seu palácio. Tentem sentir isto. As nossas almas não estão no seu palácio, estão numa terra estranha. E estão numa terra estranha por amor. Vamos lá. Estão numa terra estranha por amor. Se calhar com um bocadinho de curiosidade à mistura. Eu não sei. Mas sim, sim. Mas para as almas, este ato de se conectar com a evolução planetária é submeter-se à lei da limitação. Cinco dedos. Onde é que vocês. Cinco dedos, onde é que nós estamos com a cabeça? Cinco dedos em cada mão é um limite. E a alma vive essa limitação por amor. Nós já vimos nos primeiros encontros da Era. Um dia deste vou repetir isto em conferência com imagens. A mónada é una. Ao aproximar-se da Terra, ela tem que aceitar a dualidade, senão não consegue interagir com o planeta dual, nem lida com a eletricidade planetária. Porque tudo o que gera qualquer coisa é polar. É muito difícil teres um indivíduo isolado, altamente criativo. Tu podes ser um indivíduo isolado, altamente intelectivo, mas é muito difícil um indivíduo isolado ser altamente criativo porque não há corrente. A corrente não circula. Mesmo que tenhas uma cheta, tem sempre uns fãs ali e umas fãs ali à volta para fazer a energia circular. E isso é assim com as plantas, com os animais, com os minerais, com os rios. Há polaridade. A eletricidade planetária é polar. E para a mónada interagir com o planeta, ela tem que aceitar essa dualidade. E ao aceitar essa dualidade, cria o campo anímico. Individual. E este ser biológico vem de baixo, porque nós somos o encontro entre um ser que vem do profundo da Terra com um ser que vem do alto do céu. Nós somos isso. Nós somos um casamento. As pessoas andam a casar, mas tu és um casamento. E no momento em que a mónada que vem do céu, vem de para além da Avona, vem do coração da Trindade, dos grandes centros imaculados do ser. Quando essa mónada se dirige às dimensões exteriores, e ao tempo e ao espaço, e no tempo e o espaço à eletricidade, e com a eletricidade cósmica, e ao submeter à lei da eletricidade cósmica, submete-se à lei da dualidade. Ela nunca se desliga do que é, mas ela aceita a criação de um campo anímico individual, que é mais um círculo à volta dela, porque a mónada depois tem estes círculos todos à volta dela. E quando ela aceita esse campo anímico, o poder atrator da entidade biológica em baixo, a fazer de negativo, no bom sentido, claro, não estamos a falar aqui de moral nem de ética, a fazer de polo negativo e o poder atrator da entidade monádica em cima geram um relâmpago ao meio. E esse relâmpago é a alma. Ela, como nós temos visto, não é nem da terra nem do céu. É de si mesma, porque ela nasceu pela incompletude e pela tensão elétrica entre uma mónada celeste e um biossistema terrestre. Não admira que dê alma, que o resultado dessa diferença abismal seja uma alma. A alma é uma reação universal ao diferencial vibratório entre o céu e a terra. Isto é um bocado o tal. Mas é isto. A alma é uma reação espontânea, um fenómeno, é uma reação espontânea, universal, à diferença vibracional entre o céu e a terra. Claro que à medida que essa diferença desaparece, a alma também desaparece. E quando esta alma se dirige ao céu, o ser é banhado por paz. A paz, como se disse, é a transpiração natural de um ser cuja alma já se está a dirigir à sua origem celeste. Mais tarde, e a consagração é isso. Portanto, quando nós dizemos que a consagração é um objetivo que nós temos, implicamos que isso é feito numa câmara
de paz total. É a paz profunda dos Rosa-Cruzes. É a paz mística dos alquimistas. E agora olhem bem para dentro. Existe uma paz que nós procuramos e que nós conhecemos. O mais estranho é que conhecemos. Isto é horrível. A vida é uma tortura completa. Existe uma paz que nós conhecemos. Se nós formos honestos, tu desligas o chuveiro, ficas um bocadinho ali nu na banheira e pensas assim: eu conheço, eu sei que paz é esta. Eu estou a senti-la. Porque há pré-figuração, ela vem mais cedo e essa paz é equivalente ao repouso em Deus que a mónada tem, mas sem estar em Deus, mas operativa no cosmos. Não sei se me faço entender. É o melhor dos dois mundos. Ela tem o repouso em Deus e a ação de operador cósmico que todos nós queremos ser. Porque se for dado o repouso em Deus imediato e instantaneamente, o indivíduo diz: ah não, espera aí, calma, vamos lá, vamos negociar. Porque o objetivo de um ser não é o repouso em Deus. Eu não sou o Santo Inácio de Loyola. O objetivo. Bom, isto agora foi injusto para com ele. Porque ele andava aí a bater em toda. Ele não se mexia-se imenso. Mas eu não sou um contemplativo, é isto que eu quero dizer. O objetivo não é o repouso em Deus. O objetivo é o repouso em Deus mais a ação cósmica. Isso é que é o guerreiro. Esse é que é o Arjuna, o Krishna, o guerreiro cósmico. Moria é isso. Agora, este processo de nascimento e desenvolvimento psicológico foi atravessado violentamente por entidades extraterrestres negativas. Como nós, repara, foi interpelado, foi atacado, foi interceptado. Interpelado não, atacado, interceptado. Nós dissemos no início dos encontros da Air School que havia três grandes entidades que dominavam o pensamento contemporâneo no seu pior. Porque também podíamos falar do pensamento contemporâneo no seu melhor. Essas três grandes entidades que nós descrevemos no princípio são Schizos, Thanatos e Anamnésia, esquecimento. Amnésias. Eu falava de Némesis por causa de Némesis é vingança, não é? Basicamente é o esquecimento. Schizos, Thanatos e Amnésias. São três demónios que são característicos do pensamento do homem pós-industrial. Vocês lembram-se do conto da donzela das mãos de prata? Eu agora não vou repeti-lo. Um dia desse um indivíduo senta-se e grava o conto e pronto. Mas... Ou então pede-se diretamente à Helena para fazer donzela das mãos de prata. Depois usamos as moças para fazerem de mãos de prata. A Helena com duas mãos de prata. Tipo a Sara e a Susana vão fazer de mãos da Helena. Está a ficar surrealista. Anyway. O que é certo é que para o moleiro fazer mais farinha, o diabo cortou as mãos à filha. Isto é claramente a revolução industrial. Para produzirmos em grande quantidade, perdemos a alma. Perdemos aquilo que é... O que é que as mãos da mulher... O que é que as mãos representam aqui? As mãos não de prata. Representam o coração que toca o mundo. Como as mãos de Maria. E o que o diabo conseguiu foi... Eu posso fazer mais Marias. Com uma forma. Milhares de Marias industriais a serem de grandes fábricas Pink Floydianas,
a produzirem Marias psicadélicas que acendem e apagam, sabes? Marias com controle remoto. E essas Marias com controle remoto, quando chegas àquelas mãos cândidas de Maria, não tens mãos, tens duas garras da Mitsubishi ou da Sony. Então, são Marias com mãos da Mitsubishi a sair de grandes fábricas. E a religião mundial está-se a aproximar disso. Mas, antes disso, o que é? An- antes disso, afinal não é o homem moderno que tem o problema de anamnesis, thanatos e schizos. É a espécie. Eu estou a tentar trazer o problema de tirar o trauma da modernidade pós-industrial, como é lógico, seria infantil, e colocar o trauma pelo menos antes da Lemúria. Pelo menos antes da Lemúria. Vendido. Vendido àquela senhora ali do... Sabes que a questão das idades da Lemúria e da Atlântida sempre foi o leilão. 125 mil, 400 mil, não sei quantos. What? Então é assim. Quando um ser, o que é verdade para um ser e para um animal e para um ser humano, é verdade para uma espécie inteira. E para uma raça e para um projeto divino. A humanidade é uma humanidade. Existem milhões de humanidades em milhões de planetas. A nossa humanidade é uma intenção divina. Não é um acidente da natureza. Não é uma inevitabilidade, digamos, da complexidade emergente das coisas. Porque o cosmos podia ter evoluído para uma complexidade de tipo bolores cada vez mais complexos em pântanos cada vez mais complexos, com cheiros cada vez mais complexos. Continuava a ser complexidade. E ordem, inclusive. Não, a humanidade não é fortuita. Ela é um projeto. Ela é mais. Projeto já é abaixo. Ela é uma intenção da bissetriz dos três grandes geradores, do cruzamento das bissetrizes, que é Deus triuno. Será que podemos tirar a palavra Deus disso? Se tu podes sempre contemplar isso como inominável. E podes vê-lo impessoalmente. Ele é a fonte infinita. Não está lá ninguém. Não é ninguém. É a fonte infinita. A minha abordagem, isto é só uma coisa que eu partilho com vocês, mas é que a fonte infinita é também, como nós temos dito, pessoa infinita. Está lá alguém. Só que é um alguém transcendente. Isto é fonte infinita e é uma pessoa, mas não é uma pessoa no sentido em que nós somos pessoas. No entanto, nós somos pessoas porque ele é pessoa. A nossa pessoalidade é refletiva da pessoalidade dele. Porque eu não acredito que uma fonte infinita onde não está lá ninguém produza alguém. Os alguém que somos são delegados do alguém que, ou seja, eu não vejo a pessoa como um truque da natureza, vejo a pessoa como um batismo transcendente dessa fonte que é pessoa também. Não é um truque aqui da energia. A energia organizou-se e deu pessoa. Não. A energia podia-se organizar e continuava a ser um veado ou um castor. Não. A energia no reino humano organiza-se e daí a bocadinho a energia torna-se pessoa por uma gota miraculosa da Trindade. Senão não éramos pessoa, éramos sistemas.
Mas isto é só a minha forma de navegar. E essa fonte infinita é mais que infinita, é indeterminada. Porque infinito é um valor matemático, indeterminado já é um valor criativo. Se tu falas em infinito a um pintor, ele fica assim infinito. Qual é o interesse disso? Agora, indeterminado, tudo é possível. Potencial infinito? Interessante. É como os olhos da Bette Davis. São infinitos ou são indeterminados? Aliás, o olhar dos seres humanos todos é infinito ou é indeterminado? O que nós vemos lá é infinito ou é a imensidão de potenciais do futuro querendo nascer? É difícil. É preciso olhar para os olhos das pessoas. Nesse sentido, essa fonte imaculada tem uma vontade. Ela não tem um projeto, nem está a pretender nada, nem tem um plano secreto, nem tem um truque, nem tem um segredo. Ela tem vontade. É muito difícil para nós percebermos que Deus não precisa de motivação. Motivação é uma coisa psicológica. Eu preciso de motivação para ir às compras. Eu preciso de motivação para procriar. Eu preciso de motivação para atravessar a rua. Eu preciso de motivação. Eu já não estou nada motivado. Não, sabes, eu preciso de motivação. Motivação é de carência para abundância. E isso é psicológico. Deus não é pessoa e não é psicológico. E o que é que quer dizer com isto? Eu falar desta maneira parece que estive lá. Não é? Dá aquela sensação. O homem veio de lá, ele o que é que... ou está a inventar ou veio de lá. Nem uma coisa nem outra. Tem a ver com, e isto é uma coisa que está aberto para todos nós, com ligares o laser aqui, cá dentro, ligar o laser à mente planetária, à noosfera. E acontece. Basta ser só. Como é que eu vou te explicar como é que se faz isto? Faz assim. É preciso não ter vergonha nenhuma e ser intelectualmente ser completamente indecente. E atirar-te para a frente de cabeça. Sim, e ao mesmo tempo, se fazes isso a Templário, que é não por mim, já está. O laser liga lá, aqui, porque é um leitor, liga a mente à noosfera, que não é a Gaia, nem a psicosfera, nem a corrente prânica, nem a Manjá, é mesmo nem a Orixá, é mesmo a noosfera da Terra. E a noosfera da Terra diz, ok, então estão aqui umas gotinhas da doutrina cósmica. Assim que o indivíduo põe a sua opinião, a noosfera não gosta nada. Desculpa, assim já não vale. Estás a ver? E tu tens de ter isto muito bem organizado para não confundir a opinião com canalização da noosfera. Eu disse uma palavra tabu. Canalização. E eu não sei se é preciso darmos este salto. O divino não precisa de motivação. Não precisa de um plano secreto. Provavelmente até tem, mas não precisa. Sempre nós associamos porquê. Nós precisamos de um porquê e ele deve ter uma série de porquês que vão deixar assim, uau. Mas ele não precisa deles. Nós precisamos, ele não precisa. Isto é assim, é preciso ancorar-nos neste facto. Deus tem vontade. Não é por acaso que a tradição judaico-cristã lhe chama o Senhor. Que é um nome que tu não vais chamar toda a gente. Deus tem vontade. Como nós raramente podemos exercer a nossa vontade, porque somos vítimas das circunstâncias, vítimas da economia, vítimas das estrelas, vítimas do zodíaco, vítimas da mamã, ninguém exerce a sua vontade. Porque temos este céu de complexos que impede o self. Mas Deus não tem esse problema. Então o divino tem vontade. E a humanidade é a expressão de uma vontade divina, que é de se exprimir de forma tão única quanto ele. O facto de tu seres única é igual ao facto de não haver dois deuses. Há muitos deuses menores, mas nenhum é igual. E esse maior e único, o uno, não há dois. Isto é importante. Não há dois deuses infinitos e perfeitos. Há um.
Não sei se vocês gostam desta linguagem da catequese. Deus, infinito, perfeito. Mas é mesmo a sério. E não há dois, há um. Que ele depois faça esse truque da trindade, isso. Mas é um. Isto é bem islão. Allah, God is one. E porque não há dois, não há dois Antónios. Ele doa a sua característica de ser absolutamente único e irrepetível, ele doa-te a ti ao fazer-te pessoa. Por isso é que é muito complicado o sofrimento lá fora. É muito complicado de gerir. É uma autêntica pancada na cabeça. Quando tu andas com os olhos abertos no mundo. Eu compreendo a Madre Teresa de Calcutá. Porque se ela levou uma gota disto, olha que cada ser é um tanto quanto eu sou um. Se ela levou uma gotinha disto, as pessoas enlouquecem. Então é Nova Delhi. Sentes? Madre Teresa estava louca. Isto é, tinha que tirar toda a gente da miséria. Porque era, sabes, acho que fica cada vez mais fácil compreender o problema. Quer dizer, o desaburguesar-se radical daquela freira. Etc. Mas, porque ele é um, há uma Sara, há uma Anabela Bento. E é ligeiramente não dignificante do todo quando tu olhas para um como se fosse outro. E se olhas para os outros como se fossem todos iguais e perdes a noção de que cada ser é um pequeno espelho onde o um está-se a refletir. E a humanidade é. Porque é que ele faz muito, já não sei. Mas cada vez que faz um, faz a si mesmo. E a humanidade é. Isto é tão simples. Uma vontade divina. A razão de ser do ato criador em Deus é inexplicável e axiomática. É suficiente. E é tão simples quanto isto. Faça-se. Fiat. Fiat Lux. E nós somos esse Fiat. Nós somos o resultado desse faça-se. E é só vontade, não é porque eu tenho uma dor nas costas e preciso da humanidade e sinto muito sozinho no universo infinito e preciso da humanidade e estou muito triste porque sou Deus e sou perfeito e preciso um pouco de imperfeição para me compreender a mim próprio na perfeição. Isso é tudo salada aqui embaixo, é tudo mentalidade, mentalidade, psicologia, psicologia, comparação, contraste, dualidade, fogo fricativo, até os fogos fricativos muito, muito alta vibração, até que o indivíduo um dia tem que abrir-se para o mistério. E o mistério é, ele não precisa, não tem razão nenhuma. Só que em vez de ser o não tem razão nihilista, é um não tem razão transcendente. É que quando uma coisa não tem razão, para nós é nihilista, não é? Não vale nada. É tipo, abandonou. Mas é transcendente. Porque nós estamos a falar de Deus. E quando se fala de Deus, é tudo um bocado transcendente. Entretanto, isso é passado aos mentores cósmicos, aos anciões dos dias. E os anciões dos dias passam isso aos programadores, que são os Cristos cósmicos e as Sofias cósmicas. E Sofia é que sofre mais no meio disto tudo, mas isso vocês já sabiam. E este plano é perfeito, ele tem uma cadência, tem uma razão, não tem uma razão de ser como nós entendemos, mas tem uma cadência, tem um design. E nesse processo estão incluídos manipulação, dor, ego, sofrimento, andar para a frente e para trás, erro, tentativa, tudo o que vocês conhecem. Tudo isso está incluído. Mas num grau. E o que acontece é que no caso da Terra,
Eu tenho a certeza do que estou a dizer. A Terra foi enfraquecida pela sua proteção celeste, isto é, certos campos de proteção enfraqueceram-se, porque quando nós dizemos um grande ser responsável pela Terra, um Melquisedeque responsável pela Terra, ou outro ainda responsável pela Terra, mas se um deles se desconecta do plano divino, o campo vibratório de proteção que ele é, e que tem o tamanho da Terra inteira, porque vocês imaginam, um príncipe planetário pode estar no Alasca, mas a aura dele envolve a Terra toda. Então, se um deles se desconecta, um campo vibracional da Terra faz e desliga-se. E se outro ainda, e outro. E se o mais alto se desconecta, e se vários se desconectam, o galho começa a não receber a seiva da Trindade, nem dos anciões dos dias, nem dos altos conselhos, e começa a secar. E à medida que o galho seca, há parasitas. Barney and Betty Hill, em 1951, vem de uma terceira lua de mel eh, de Montreal e vem na estrada descendente do Canadá para os Estados Unidos porque vivem em New Hampshire. Ou, sim. Ai, ai. E pronto. E vem à noite no seu carrinho, a Oldsmobile. Um, o Barney Hill é carteiro, negro, muito sensível e trabalha em causas sociais, de igualdade social. E a esposa é, olha, é branca. Se eu disse que não era negro, tenho que dizer que este era branco. E é assistente social, trabalha no hospital e é assistente social. E são um casal com 40 e qualquer coisa, penso eu. Hum, E são admirados e rejeitados pela comunidade onde vivem, porque por vários motivos, como é óbvio, não é? Estamos em 1950 e é uma branca casada com um negro, por exemplo, só para começar. E depois não se sabe se são de esquerda, porque estão sempre a lidar com a questão do equilíbrio, e assim sucessivamente. Então, em 1951, ou só terá sido em 61, já não me lembro, eles vão fazer N quilómetros entre Montreal e New Hampshire e são abduzidos por extraterrestres negativos e vêm de lá com sintoma de stress pós-traumático gigante e sem a mínima memória do que lhes aconteceu, exceto que quando dão por si estão a ter discussões constantes, estão em stress, têm terrores noturnos, não conseguem manter relações sociais minimamente como eram antes, estão em paranoia latente, estão em crise atrás de crise e têm marcas no corpo desse rapto. Portanto, quando nós dizemos que a Terra foi intervencionada, a Terra está a ser intervencionada a sério hoje. E o caso Betty Barney Hill foi o primeiro caso historicamente registado em linguagem moderna de intervenção negativa sobre a rede neural, sobre os chakras, com implantes, com manipulação genética, com manipulação etérica, com extração de fluidos do corpo, com tortura mental e terror a bordo de naves, sem qualquer autorização do comando galáctico cósmico ou do comando divino. É isto que eu quero dizer. É só um exemplo. Quando nós descrevemos que o galho seca e que os parasitas aproximam-se. Que não é necessariamente coincidente com a desproteção que tu especificamente sentes nesta fase da tua vida. Uhum. Sim. Há uma depressão vibratória. É como um corpo que perdeu o sistema imunológico.